Fala, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei em qual horário você me assiste, né? Tô gravando agora à tarde, 5 horas. Então, boa tarde, né? Quem for acompanhar já no horário mesmo. Eu quero agradecer, né, primeiramente aos inscritos, as pessoas que comentam comigo, conversam comigo a respeito dos vídeos e que têm ajudado de alguma forma ou outra. Isso é muito bom. E eu peço que você que não é inscrito ainda se inscreva, por favor. Curta lá os vídeos, ative a notificação para ficar sabendo quando os novos vídeos chegam. Demorei um pouquinho para fazer esse outro, mas tento sempre manter uma regularidade aí semanal. E comente, né? Comente também, porque eu acho interessante nós conversarmos a respeito dos temas. Sem demoras, então, né? O tema de hoje ele é bem triste, na verdade, é bem complicado. Eu quero refletir um pouquinho com vocês a respeito disso. A passagem que eu vou ler para vocês, ela está lá em Marcos, Marcos capítulo 6, no versículo 21 em diante, que fala assim, ó. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia, entrou a filha de Herodias, e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: Se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu vou te dar. Saindo ela, perguntou à sua mãe: Que eu pedirei? E ela respondeu: A cabeça de João Batista. E no mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: Eu quero que sem demora você me dê em um prato a cabeça de João Batista. Herodes se entristeceu, mas por causa do seu juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar. E enviando logo o executor, mandou que trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na cadeia. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem. E esta, por sua vez, entregou à sua mãe. Ok? Essa passagem é de João Batista, da morte de João Batista, né, do cara que precedeu Jesus ali e falava algumas verdades de uma maneira bem direta e tal, as verdades que ele acreditava. E ele disse que estava errado, né, o casamento de Herodes ali com a mulher do seu irmão e tal, e eles não gostavam de Herodes, de João, mas Herodes tinha medo de matar João porque o povo gostava e o povo ia ficar em polvorosa e não ia dar certo para Herodes. Então ele acabou poupando a vida de João e só prendeu. Mas aí aconteceu isso que ele foi lá e prometeu para a menina que daria qualquer coisa, e ela foi lá e a mãe quis que matassem João Batista decapitado. O que eu lembro com isso? Dias atrás, né, algumas semanas atrás, na verdade, tem um professor, Samuel Paty, Samuel Paty, na França, né, que foi decapitado por porque em uma aula, ele é professor de História e Geografia e tal, em uma aula dele, ele mostrou algumas charges, né, charges aquelas que já tinham sido feitas por aquele jornal, Charlie Hebdo, e ele mostrou em uma aula de liberdade de expressão. E aí disse que um pai não gostou e soube em casa que tinha acontecido isso, não gostou e começou a a fomentar ali algumas pessoas para criticarem o professor e tal, para reclamar disso. Acaba chegando em um jovem, né, de 18 anos e tal, checheno, que leva a cabo a vida desse professor da mesma maneira que João Batista, decapitado. Próximo à escola, ele perde a sua cabeça, né, e tem a sua cabeça cortada, acaba a sua vida ali, deixa um filho de 5 anos, se não me engano, e todo um futuro pela frente. Isso é muito triste, isso fala de falta de liberdade religiosa e é muito emblemático que isso aconteça na França, né? A França, a guilhotina, né? Ela foi utilizada na França é, na época, né, da Revolução Francesa e tal, e muitas cabeças foram cortadas assim porque dizem que o médico que inventou esse instrumento de morte, né? Seria uma morte mais lenta, mais rápida, mais direta, cortou a cabeça, acabou, mas os pensamentos ficam. A ideia de João Batista ficou. Jesus disse de João Batista que de nascido de mulher não havia homem maior do que João Batista. E João Batista fez o que tinha que fazer, perdeu a cabeça, mas morreu com a sua consciência extremamente tranquila, ok? Morreu, mas não perdeu em vida a chance de fazer aquilo que ele acreditava.
Isso é muito importante, isso é muito importante. Nós falamos muitas vezes, eu perdi a cabeça e fiz isso de errado, eu perdi a cabeça e fiz aquilo de errado. E é interessante pensar que muitas pessoas realmente, por fazerem algo que acreditavam, perderam a sua cabeça literalmente. Morreram, perdendo a cabeça de um lado, corpo do outro. No texto, né, acerca de João, eles falam que depois disso, depois da cabeça dele ser servida ou mostrada em um banquete para os demais, né, para as pessoas que estavam naquela festa, os amigos de João vieram, pegaram o corpo e foram para lá para sepultar. Nessa questão da França, né, um país ali onde a guilhotina foi muito utilizada, onde muitas pessoas perderam a cabeça naquela revolução, vem um professor de história e não dá a entender, pelo menos, que ele tenha sido tratado de maneira desdenhosa, desrespeitosa, mas para algumas pessoas, alguns seguidores mais inflamados, né, de uma religião, entendem que isso não pode ser, que isso é desrespeitoso, como fizeram tempos atrás ali uma, uma brincadeira, né, com Jesus, né, num programa e tal, né, num filme, um documentário lá, não sei, a respeito de Jesus, da opção sexual de Jesus e tudo mais, e isso causou muita discórdia. Imagina se vão lá e matam as pessoas que fazem isso. Não foi isso que Jesus queria, até porque, já para finalizar, 6 minutos, tem uma passagem que fala assim, ó, em João capítulo 12, no versículo 47, Jesus fala assim, ó: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo. E aí segue ali e tal, Jesus fala que a própria palavra vai julgar a pessoa, mas assim, ele fala, ó, se alguém ouvir e não gostar, não quiser, tá tranquilo, não obrigo a ninguém e não devemos obrigar a ninguém. A liberdade religiosa é fundamental, né? E a liberdade de expressão também é fundamental, que não venhamos a perder isso nunca, que possamos respeitar a opinião dos demais, embora eu ache muito, muito complicado quando alguém fala assim, ó, eu sou dessa religião, mas eu respeito a outra. Eu faço isso, mas eu respeito. Parece que nós estamos num patamar acima, né? Que nós temos que, eu dou o meu aval, eu respeito. Respeitar é uma obrigação, né? Respeitar é uma obrigação que nós temos, porque cada um faz, desde que não venha atingir o outro de maneira direta, penso eu, cada um faz o que quer da sua vida, né? E numa crença religiosa, mais ainda, desde que não desrespeite os demais, isso para mim é muito claro, é muito claro. Então, mais respeito, mais amor, mais empatia, porque o Jesus da Bíblia, ele veio pregar isso, pregar o amor. Quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta, e nas outras religiões também. Respeito. Não vamos perder a cabeça, nem literalmente, creio que não acontecerá mais, e nem aquele momento de fúria que nós falamos, perdi a cabeça e fiz isso que eu não devia fazer. Vamos manter a cabeça bem no lugar, ok? Um abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe e até a próxima.